2, 1, vai! PachaCast! Olha, o negócio hoje tá difícil. Boa noite, turma. Boa noite, galera. Boa noite, Pátia, seguidores nossos. Boa noite. Hoje o negócio tá demais, viu? Tá aqui a sua apresentadora, Duda, de todas as semanas. E hoje, assuntos very special. Bom, eu, pelo menos, adoro. Acho que vamos decolar num futuro muito promissor na área de saúde e, finalmente, deixar a natureza curar como era o plano inicial, né? A gente sabe do que a gente está falando, né, Bela? Então, eu trouxe aqui, nós trouxemos, né? Ah, não. Antes de apresentar quem a gente trouxe, eu preciso agradecer. Quem está movimentando a máquina hoje? Catita! Obrigada, Kátia. Nosso foguete que sempre dá ré nas mãos do Gu, hoje está sendo pilotado por uma mulher, porque a gente pode, porque a gente é o futuro desse Brasil. Então, vamos lá. Agora sim, PachaCast apresenta nossa queridíssima, eu fico muito feliz de falar com ela, Bela. Oi, Bela. Tudo bem? Bela. Tudo bom e contigo? Tudo jóia. Seu microfone tá ligado? Acho que sim. Tá de boa? De boa. Tá subindo ali? E tá tudo bem. Esperamos que sim, senão semana que vem você volta. Com certeza. Aliás, Tem você muito assunto. já volta sempre que quiser. Bom, Bela está aqui, pessoal, porque, não por causa disso, mas eu a conheci num projeto assim, muito legal, em que houve uma reunião para a gente discutir, falar, aprender sobre o cannabis medicinal. Hoje, infelizmente, a pandemia atrapalhou as nossas reuniões, nossos planos e tal, que nós não sabíamos ainda quais eram, mas eram legais. E certamente, se não tivesse a pandemia, a gente teria evoluído muito nessa ideia. E muitas pessoas que estavam ali, a exemplo da Bela, continuaram e hoje estão decolando nessa novidade, nessa esperança. Eu gosto de falar em esperança porque eu já testemunhei muitos resultados do cannabis medicinal, mas eu quero que você me explique tudo, não me esconda nada. Bela, conta tudo pra gente sobre cannabis. Vai, fala. Primeiro, eu quero que você fale pra gente, situe o nosso público sobre cannabis medicinal, né? Olha lá. Desculpa, achei que estava silencioso. Não, a gente gosta sim. PachaCast é vexame o tempo todo. Ela fica envergonhada, Juca. Sem vexame. Não, com vexame é mais gostoso. Então, vamos dar uma situada. Certo. O que é cannabis medicinal? Como começou e onde estamos hoje nesse assunto? Certo. O assunto do uso medicinal da cannabis é um assunto bem antigo, né? Ele está vindo à tona novamente, parece novidade, mas o uso medicinal da cannabis, ele remonta a mais de 3.000 anos atrás. Então, a cannabis ela já fazia parte de um cotidiano dentro do âmbito medicinal, né, dos nossos ancestrais. Tanto que nós temos no nosso organismo o sistema endocannabinoide. Né? Esse sistema ele não está no nosso corpo à toa, ele é resultado de uma interação dos nossos antepassados com a cannabis. Né? Então, houve uma simbiose entre a planta e o ser humano. E por conta da proibição, aqui no Brasil, a proibição em específico aconteceu ali perto da abolição da escravidão, que foi uma forma também de segregar e criminalizar o povo negro. Mas, então, houve essa pausa do uso medicinal da cannabis, não só o uso medicinal, mas também o uso têxtil, uso industrial, o uso recreativo de fato, o uso religioso. Então, a gente teve essa pausa desse uso medicinal que acontecia, né? E com a abolição da escravatura. Junto com a abolição da escravidão, né? Porque eram eles que carregavam essa cultura? Eles carregavam essa cultura do uso religioso e do uso adulto, né?
Os colonizadores, eles também tinham acesso a cannabis, mas eles faziam uso industrial, né? As caravelas que vieram para o Brasil ali nos navios, elas eram feitas de cânhamo, a roupa dos marinheiros eram feitas de cânhamo, as sementes de cânhamo também estavam presentes no navio para alimentar os animais. Então eles conheciam o uso industrial da cannabis ali, né? O uso medicinal, o uso religioso, o uso ritualístico veio com os negros, de fato. Mas eles também utilizavam para outros meios, né? Tanto que quando foi acontecer a proibição da maconha, aconteceu a proibição da maconha, da capoeira e do candomblé e do samba. Então, tipo, Nossa, tudo isso que perseguição, foi sem graça. numa canetada só, aqui no Brasil, né? Aí as farmácias vivas que existem, farmácias vivas não era essa palavra, mas as farmácias que tinham a cannabis, as feiras que vendiam a cannabis, elas foram proibidas de fazer a venda desses produtos. E isso acabou impactando ali, a gente não tem muita informação, não tem muitos estudos de como esse uso era feito antigamente. O que nós temos são vestígios históricos, registros históricos do uso medicinal. Inclusive, depois eu posso até mandar para vocês um resuminho de todas essas citações de usos durante a história da cannabis. E esse uso medicinal ele voltou a ser discutido na década de 60, quando Rafael Mechon isolou ali a molécula do THC e do CBD e descobriu os nossos receptores dos canabinoides que tinham na planta, né? E ali ele entendeu que o nosso corpo, ele tinha esse sistema endocannabinoide porque são canabinoides endógenos, que são produzidos pelo nosso corpo. Uhum. E na cannabis, nós temos acesso aos canabinoides exógenos, que são os canabinoides vindos das plantas. Né? Não tem só a cannabis que tem canabinoides. Então, o uso medicinal ele voltou a ser discutido ali nessa época, quando esse pesquisador quis estudar, né, algo diferente. Porque ele tinha um objetivo? Alguma doença? Ou realmente ele soube desse histórico e falou, deixa eu retomar isso aqui, que deve ser bem legal? E de fato teve isso também. Na verdade, o motivo dele é porque já tinha muitas pesquisas em várias outras áreas e ele queria revolucionar em algo que ninguém ainda tinha estudado. Tá. E daí ele foi pesquisar a cannabis, né? Que crescia em abundância no território que ele estava. Ele era de Israel e ali diz que o cânhamo, a cannabis nasce sem miséria. Em se plantando tudo dá. Se plantando tudo dá. E daí ele viu aquele monte de planta, né? E era proibido até então ali também. E daí ele foi estudar. E nisso ele chegou ali no sistema endocannabinoide, chegou nas moléculas isoladas da cannabis. Ele que descobriu, né? A gente chama ele de pai do THC. Uhum. Ele que descobriu que o THC é a única substância psicoativa da cannabis. Então, seja onde for do mundo, a única substância psicoativa sempre será o THC. A cannabis tem mais de 200 substâncias canabinoides que podem ser benéficas para o nosso corpo. Inclusive o THC, que é psicoativo, né? Que o pessoal tem medo de falar. Para o pessoal entender, o que é o psicoativo? A substância psicoativa. O que ela causa? Certo. O THC, ele conversa com o nosso receptor CB1 no cérebro. Ele é uma molécula semelhante à anandamida, que é uma molécula, um canabinoide endógeno que o nosso corpo produz. E ele tem essa afinidade com os nossos receptores do cérebro. Uhum. Então, quando a gente ingere o THC, seja fumado, seja através do óleo, ele vai conversar com o nosso receptor do cérebro. Então, nisso, algumas pessoas que já têm uma predisposição a ter uma crise de ansiedade, ter uma síndrome do pânico, ter um taquicardíaco, né, que é acelerar o coração, elas vão sentir ela vai induzir a esses sintomas, né, de ansiedade, de síndrome do pânico. Uma pessoa que tem predisposição a ter uma esquizofrenia não pode usar um produto que tem isso que eu ia falar, porque assim, os contrários a toda essa ideia maravilhosa do cannabis medicinal falam assim, porque isso aí é o que dá esquizofrenia. Obviamente uma citação bem ignorante, né? Sim. Porque é óbvio que quem vai utilizar, se não fizer uso indiscriminado ou leigo, vai saber como controlar isso, as quantidades e as porções, sei lá como é que fala. Certo. Infelizmente, com a proibição, a gente perdeu esse acesso, né, a saber o que está consumindo de fato.
Então, não é tão errado falar que a maconha em si vai causar esquizofrenia. É certo dizer que uma substância ali tende a causar, né, a esquizofrenia. Ai, me baralhei. Mas o THC, ele pode ser ali em baixas quantidades, ele vai ser benéfico para um tratamento de paciente com esquizofrenia, né? Eu trabalho numa empresa de produtos de cannabis para usos medicinais e nós temos pacientes que fazem o tratamento com produtos full spectrum, com produto broad spectrum para esquizofrenia. E ali, né, diante de todas as outras substâncias que tem nesses produtos, o CBD, o CBN, o CBG, que são moléculas ali exógenas da cannabis, o CBD ele ajuda a acalmar, ele ajuda a pessoa a se concentrar, a se livrar de uma crise de ansiedade, ele diminui paranoia. Então, eu tô numa crise ali de paranoia, tô num momento de crise, uma alta dose de CBD vai me acalmar. Se tiver um CBN junto, eu vou relaxar, porque ele vai conversar com os meus receptores ali que fazem com que o meu corpo relaxe. O CBG, ele é neuroprotetor, ele auxilia ali na produção de novos neurônios. Então, tem toda uma rede de substâncias da cannabis ali que são benéficas para um paciente que tem esquizofrenia, né? Dentro do âmbito de pacientes que usam o THC no tratamento, como que entra o THC nesse tratamento? Nós temos os nossos receptores da cannabis no corpo, né? A gente tem ali vários cadeados que precisam ser abertos. E quando a gente pega esses canabinoides, eles entram no nosso corpo e vai abrindo essas chavinhas e destravando o nosso sistema endocannabinoide, promovendo uma homeostase no corpo. Quando não tem o THC ele conversa com os receptores que estão no nosso cérebro. Quando esses produtos full spectrum que nós temos no Brasil, eles têm até 0,3% de THC. Então, eles não tendem a dar uma sensação de paranoia, dar uma crise de ansiedade, quando usado com acompanhamento médico adequado, que o médico vai te avaliar, vai indicar ali o que você precisa de fato da cannabis, né? Então, o THC, ele entra abrindo essas chaves sutilmente no nosso cérebro e ele potencializa a ação dos outros canabinoides no nosso corpo. Então, tem casos de esquizofrenia que o paciente não vai poder com nenhum resquício de THC, e para isso tem produtos isolados, cannabis com altos teores de CBD e outras substâncias sem o THC. Para esse paciente que não pode, mas tem pacientes de esquizofrenia que vão se beneficiar do tratamento com baixo THC. Que não pode muito THC, mas com baixo THC, ele dá um brilho no tratamento, né? Ele auxilia os outros canabinoides a agir no seu corpo, que é o efeito entourage, o efeito comitiva da planta. Nossa, gente, é um sucesso isso. Eu já... Sai da nossa frente o microfone. Eu já mais ou menos conhecia, conversando, obviamente, também com o meu primo, Luiz Gustavo, que é médico prescritor de cannabis, conversando com vários amigos e assim, é um universo de oportunidades que eu pude pessoalmente comprovar, porque eu utilizei o óleo durante um certo tempo e fez assim me deixou uma outra pessoa, uma pessoa mais calma, menos ansiosa. Eu tinha muita preocupação depois do Covid e de fato isso aconteceu. Hoje eu não tenho mais uma concentração apurada. Então, hoje eu preciso trabalhar em tarefas que são assim mais repetitivas e curtas do que tarefas longas. Me ajudou um pouco nisso. A pomada é muito especial. Eu lembro que eu passei no meu pai, ele tinha varizes e a perna dele inchava demais e eu fazia lá uma massagem nele. Tudo muito legal. E como é que também tem um outro lado também que eu fico assim um pouco triste, que é o preço, né? Então eu queria que você falasse pra gente como é que tá o acesso às maravilhas que a cannabis medicinal pode fazer em termos de dinheiro e se há
outro mecanismo para a gente produzir, para a gente cada paciente ter o seu próprio, sua própria produção. Como é que é isso hoje? Como é que está isso hoje no Brasil? Certo. Hoje no Brasil nós temos quatro vias. Nós temos o acesso através do BRDC 327, que são os medicamentos que estão na farmácia. E ali nós temos produtos que vão de R$400 a R$1.300. E já foi mais caro, né? Já foi mais caro. Já foi bem mais caro. Só que são produtos, a maioria do que está na farmácia são extrações feitas ali, diluídas em óleo de milho, por exemplo, que é o caso da Prate, por exemplo, que é mas é um produto que é feito, extraído e diluído num óleo de milho, que já é um óleo transgênico, é uma molécula isolada, é só o CBD, né? Tem aquele ditado que uma andorinha sozinha voando não faz verão. Então, só o CBD pode ser que dê bom por um tempo, mas depois de um tempo você começa a precisar de outros canabinoides ali no seu tratamento. Então, ali tem esse acesso, R$400 a R$1.200, que realmente não é acessível. Temos também a 660, que a gente é a forma de importação, que você pega a prescrição com o médico ou dentista, que são os profissionais aptos ali pela 660 a prescrever cannabis no Brasil. Faz uma autorização da Anvisa, reúne os documentos, faz o pedido de importação. Nessa opção, nós temos produtos com valores mais acessíveis, produtos com qualidade muito superior, diferentes concentrações, diferentes tipos de produtos. Na farmácia a gente não tem muita opção. Tem ali o CBD isolado e tem um full spectrum de 1.000 miligramas, 33 miligramas por ml. Dentro do âmbito da 660, nós temos produtos de uso tópico para pele, né? Pomada, gel, creme, óleo. Temos gomas mastigáveis, temos extrações, tem os óleos de diferentes concentrações que vão ali de 750 miligramas de THC isolado a 6.000 miligramas, 9.000 miligramas dentro de um frasco de 60 ml, que pacientes mais crônicos precisam de um produto mais concentrado. Tem as variações, tem CBN isolado, CBG isolado, para o médico pegar e fazer potencializar um tratamento que um paciente já está fazendo com full spectrum. E dentro dessas duas opções, né, tanto 327 quanto 660, os pacientes que não têm acesso, que não têm condição de pagar, né, existem assessorias, existe fundação atualmente que dá auxílio para esses pacientes que não têm condição. Então, eles vão ali, encontram um médico que está disposto a fazer uma ação social e fazer uma consulta social para um paciente mais carente. Tem os consultores das assessorias que vão auxiliar ali o paciente a conseguir judicialmente o acesso a esse tratamento. Né? Se a pessoa não pode comprar, ele vai lá, passa para um advogado. Até mesmo defensoria pública pode requisitar esse tratamento pela justiça, e daí o Estado ou o plano de saúde custeia esse tratamento para o paciente. Tem alguns pacientes que têm convênio médico, eles compram e depois pedem o reembolso para o convênio. É uma alternativa também. Então, a gente tem a 327, a 660, temos as associações do Brasil que fazem um serviço ali de resgatar, né, esse direito de poder cultivar e fazer justiça com as próprias mãos no Brasil. As associações hoje, elas fornecem óleos, fornecem flores. Então, tem uma variedade de produtos dentro das associações do Brasil também. Infelizmente, até as associações não têm um preço tão acessível também, né? Tá ali similar, igual de uma importação, por exemplo. É mesmo? Ai, que pena. Faz parte. É um remédio caro. É um remédio caro, né? Porque a extração é trabalhosa, o cultivo é trabalhoso. A gente pensa que é só jogar a planta ali e vai crescer. Não é só isso. Tem a semente certa para cada tipo de produto que eles vão produzir. Eles precisam plantar uma semente. Sei lá, eu quero um produto com mais THC para um tratamento de um câncer severo, de um caso de dor crônica. Você já faz isso no plantio? Esse manejo todo de... O manejo começa no cultivo, né? Gente... Que daí tem as diferentes genéticas, existem diferentes strains, né, de cannabis.
E cada uma ali vai ter um perfil de canabinoides, uma estrutura de canabinoides, né? Uma estrutura molecular que vai favorecer a produção de um tratamento. Mas ali na extração você consegue fazer esse controle também, com temperatura. Eu quero matar um pouco do THC que está nesse óleo aqui. Eu vou aumentar a temperatura ali na hora de extrair. Vou fazer uma extração com mais CBD. Então, no processo de extração, a gente refina o produto, né? Faz o refino ali para deixar somente as substâncias para cada patologia ali, né? Para montar o catálogo para o médico realmente fazer a indicação do melhor produto para a necessidade do paciente. No caso de um paciente que tem síndrome do pânico, ele vai pegar ali um óleo que tem mais CBD, que veio de uma planta já com mais CBD, que tem uma concentração maior de CBD. Síndrome do pânico é uma coisa, hein? É. Catinha, liga a nossa publicidade, nossa publi. Boa. Então... E aí você tem síndrome do pânico, você tem autismo, fibromialgia, Alzheimer, que são os casos assim que eu já vi, né? Tal pessoa tem Parkinson e faz tratamento com cannabis. O que você tem para contar assim, de testemunho que você viu? A pessoa era assim e ficou assim depois do tratamento. Você tem essas referências? Eu tenho referências. Então, crianças ali que não falavam e começa a conversar com a mãe, começa tipo falar mãe. Meu, assim, é surreal. Eu cuido de mídias sociais, né? De 2 empresas de cannabis. E ali, vira e mexe, eu recebo depoimentos de pacientes que marcam a gente e tal. Esses dias, eu recebi uma marcação de uma moça que tem esclerose múltipla. E ela já estava perdendo... Doença mais ingrata, né? Nossa, eu comecei a assistir o depoimento dela, eu já fiquei emocionada, sabe? Vendo ali. Imagina. Já peguei o depoimento dela, vou repostar na nossa página. Que legal! Mas aí ela estava contando desse depoimento que há 1 ano e meio atrás, ela já não tinha mais esperança de que ela ia conseguir sair dirigir um carro sozinha, que ela ia resolver a vida dela sem depender de ninguém. Ela já estava perdendo os movimentos. Então, ela já recuperou os movimentos. E nesse depoimento que ela marcou a gente, ela estava contando que ela tinha acabado de dar uma volta de carro. E, tipo, quando lá atrás, no diagnóstico, que ela pensou que ela ia sair e dirigir um carro. Tem uma menina com paralisia cerebral. Ela ficava parada, não andava, não fazia nada. E o pessoal começou a ministrar o óleo para ela. Hoje em dia ela já tá correndo com andador. Assim, que coisa linda. É surreal. Eu sou muito grata por ter seguido nesse caminho e ter ficado nesse movimento, assim. Porque eu vejo que hoje o que eu faço, isso realmente transforma as vidas. Transforma a vida, mesmo. Sabe? E é gratificante demais você ver o depoimento de uma mãe que, poxa, o filho começou a falar do nada, ele não sabia falar e desenrolou e já sabe falar tudo. Então, eu como mãe, eu fico, imagina, cara, a criança não falava e começa a falar. Então, crianças que se alfabetizaram, né? Autistas severos, né? Severos. Não de se bater, se machucar outras pessoas, assim, são testemunhos muito fortes, porque os pacientes que chegam pra gente dentro desse mercado, né, da cannabis para uso medicinal, são pacientes que já tentaram várias outras coisas, que já não tem mais esperança, tipo, já tentou de tudo, chega, às vezes não tem nem esperança, daí 1 semana, né, volta a dormir, volta... Nossa, eu tive acesso a um processo de insônia. A pessoa pedindo cannabis medicinal para o governo do estado e o médico relatava no laudo que a pessoa ficava 3 dias sem dormir. Imagina, gente, o sono é super necessário. Então, e aí eu tô assistindo 100 Anos de Solidão na Netflix, aliás, quem puder assista, maravilhoso. E a menina que chega lá no vilarejo, ela tem a praga da insônia e ela passa para todo mundo. E ele fala, nas primeiras 3 noites sem dormir, a gente ficou animado, porque o corpo não cansou e etc e tal. Mas depois veio o esquecimento,
veio a intolerância, então vem uma série de coisas. E você não ter um momento de descanso deve ser assim uma tortura, né? E que o cannabis resolve. O cannabis resolve. Imagina a pessoa voltar a dormir, Meu, coisa de louco. Melhora o humor, melhora o raciocínio, né? Cognição. Então, é fantástico. Eu sou muito grata mesmo por poder vivenciar e testemunhar tantas histórias que, nossa, sem a cannabis talvez estivesse do mesmo jeito que estava, sabe? Porque um filho doente, né, uma criança autista ali, severa, por exemplo, não é só a criança que sofre, né? A mãe, muitas vezes, é a pessoa que mais sofre dentro desse ciclo. Porque é a mãe que vai cuidar, é a mãe que vai levar no hospital, que vai fazer terapia. Todas as terapias, né? Todas. Que são muitas. Tem a equitação, tem a natação. Para cada caso tem a sua... E às vezes tem todas, né? Aí tem aquela equipe multidisciplinar enorme. E eu sempre falo que a família fica mais... A família também não se prejudica, mas a família fica bem abalada, né? Abala demais. Porque tudo se concentra naquela situação. A mãe não pode trabalhar, muitas vezes não vai lavar o cabelo, sabe? Não tem tempo para se cuidar. Vive em função daquele ser humano. A gente teve um caso recente esses dias de uma mãe que foi encontrada quase morta junto com o filho que estava morto, né? Autista. Meu Deus! Teve um caso aqui no estado de São Paulo, recente isso. E eu tenho uma mãe que eu gosto muito, o nome dela é Carol. E depois que ela começou a fazer o tratamento da filha dela com cannabis, ela hoje em dia ela tá indo pra academia, ela trabalha. Assim, era uma mulher que não tinha mais esperança, porque não a tinha vida própria. vivia em crise no hospital, não tem o que fazer. E muitas vezes o homem não segue ali com a mulher, né? Muitas mães atípicas são mães solos. Então, hoje eu vejo não só a vida dos nossos pacientes diretos mudando, mas também a vida dos nossos pacientes indiretos, né? Porque acaba que a mãe ou o filho que deixa de viver, de trabalhar e estudar e correr atrás para poder cuidar do pai e da mãe, que desenvolve ali um Alzheimer, um Parkinson. Então, o cannabis, ele traz muito a esperança, né? E é raro o paciente que não dá resultado. Se não dá resultado, volta no médico, reajusta o medicamento, reajusta a dose. Não pode desistir logo de cara, porque até você descobrir quais são as substâncias que você precisa ali de fato, né? Hoje já existem exames que você faz e você descobre qual que é o seu déficit de endocannabinoides, daí você consegue suplementar com os canabinoides. Olha essa medicina, gente. Como diz meu irmão, o que é a medicina? O que é a medicina? Ele fala isso como um meme entre a gente, tudo que a gente fala, o que é a medicina, mas o que é a medicina, né? Não, sensacional. Aí o pessoal já desenvolve o exame, já desenvolve N coisas que vão acelerar esse processo. Cannabis é cura ou é paliativo? É um agente de melhoria da vida? Ou quais as doenças que ele pode ou não curar? Excelente pergunta. Porque falar que é a cura é muito forte. Eu falar pra gente, tipo, o cannabis vai curar. Não, mas o que ele não vai curar? É um tratamento paliativo, a pessoa vai fazer pro resto da vida. Que provavelmente, para ela ter chegado num ponto ali de precisar tomar os produtos de cannabis, né, o produto de cannabis, é porque ela tem um déficit de produção de endocannabinoides. É que nem um suplemento, tipo, você vai envelhecendo, você começa a tomar colágeno, começa a tomar ali um ferro, uma vitamina. Então, a cannabis, né, os produtos de cannabis, eles entram como uma suplementação contínua para manter ali o corpo trabalhando. Se você corta, o seu corpo ele não está produzindo aqueles endocannabinoides, né? E talvez ele não vai voltar a produzir. Então, você precisa continuar suplementando. Então, ele é um cuidado paliativo ali, né? Constante. Constante, todo dia, né? Medicamento de uso contínuo, todo dia tem que tomar. E, em alguns casos, né? Por exemplo, tem um caso de uma Gisele Tami.
O nome dela é uma senhora que ela está tendo uma remissão de um câncer no cérebro. Aham. Ela é mãe até de um, não sei se ele é vereador hoje. Acho que hoje não é mais, mas ele já foi vereador em São Paulo, que é o Raul Tami. É do Partido conheço esse nome. Verde e tudo mais. A mãe dele, né, eles plantam a cannabis ali através do habeas corpus, né, uma decisão judicial, e ele produz o óleo para a mãe dele. Então, assim, já faz uns 4 anos que eu conheço essa história. Então ela tá há 4 anos ali num tratamento em que o câncer do cérebro dela remiu. Olha, Então teve uma regressão ali no tumor no cérebro dessa paciente. Né? E existem alguns outros estudos ali que indicam que a cannabis ela é antitumoral, né? Os canabinoides eles são antitumorais, eles auxiliam na remissão de várias doenças. Só que é um tratamento contínuo, né? Assim, ainda é uma medicina que, em questão de ciência, hoje o Brasil é o país que mais produz estudos científicos relacionados a cannabis, mas ainda estamos avançando, né? A gente não tem grandes registros de uso de longos períodos de tratamento. Mas nós teremos, mas nós estamos engatinhando ainda nessa pesquisa toda, né? Nesses resultados. Sim, estamos engatinhando, mas estamos avançando. De 0 a 10, onde estamos aqui no Brasil? 6. Ai! Mas você falou uma coisa legal ali nos nossos bastidores. Você falou que o Brasil está caminhando, está no caminho certo com relação a cannabis medicinal e todo o tratamento do assunto cannabis. Sim, ao meu ver, né, acredito que não porque às vezes a gente, desculpa te cortar, mas às vezes a gente subestima o Brasil, né? A gente fala assim, aqui é tudo uma bagunça, aqui não tem gente séria, aqui não tem... E quando você vê que uma pessoa do meio, ela trabalha com a importação, então ela sabe como é lá. E quando você vê a pessoa que está ali no meio se sentir à vontade nesse meio, porque ele está organizado ou se organizando, é uma ideia muito válida para a gente passar para o pessoal saber, né? Sim. Para tirar aquela ideia de bagunça. Exato. E a Anvisa, ela vem fazendo um trabalho sensacional, né? Porque eles estão... toda autorização, toda vez que eles tomam uma decisão com base em análise de consultoria pública. Eles abrem consultoria pública para que os médicos mandem ali os resultados dos pacientes deles, para que a gente mande estudo. Eu, como paciente, eu posso mandar meu depoimento. Então, a gente vem progredindo a passos lentos, de fato, mas com passos bem firmados, né? Porque a partir São passos que não voltam. São passos que não voltam. O que já é uma grande vitória. Exato. E a Anvisa, ela é uma entidade ali autônoma. Eles independem da decisão do Estado, não dependem da decisão ali da indústria em si. Eles tomam decisões, pelo menos no que cabe aqui ao nosso mercado de cannabis, baseado em fatos, né? Então, sempre que eles vão tomar uma decisão, eles abrem essa chamada ali, eles avaliam de fato e só tem progredido, né? Eu acompanho essa questão da Anvisa há 4 anos. Faz 4 anos que eu entro ali e mando meu depoimento. Quando eles abrem consultoria pública, eu falo, o formulário, não tem cabimento você ficar anexando o laudo para importar. Então, hoje em dia, para fazer uma importação, por exemplo, você entra lá no formulário, você põe seus dados pessoais, põe a cidade que você nasceu, que você mora, põe o produto que você vai importar, anexa a receita médica, a autorização sai na hora. A autorização de importação. Uau. Antes, lá em 2015, uma autorização da Anvisa demorava 4, 6 meses para sair. A primeira vez que eu pedi uma importação, que eu pedi uma autorização, minha autorização demorou 5 meses para sair. Tipo, eu fiz a solicitação lá em julho, eu só fui conseguir a autorização em dezembro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí a gente pausa a doença, né? É isso. Peraí, filhinha, já a gente continua com isso. Terrível. E hoje, qual é o tempo de espera? Hoje o tempo de espera... Para uma aprovação. A aprovação da Anvisa é na hora.
É automática. Mas olha que belezinha. Ei, Brasil! É automática. E tem um arsenal de produtos gigantesco disponível para importação no Brasil. Infelizmente, né, a publicidade, a gente não fica sabendo porque a publicidade ela não é liberada. Então, nós temos restrições quanto à comunicação, ao marketing. A própria Meta super censura conteúdo canábico. Eu sou super censurada no Instagram. É mesmo? Se você colocar lá a palavrinha cannabis, já quer derrubar seu post. Se você colocar cânhamo, falou de maconha, eles já te boicotam. Então, a gente tem nós temos muitas restrições. Mas isso é uma filosofia da empresa? Ou é uma regra, uma normativa nacional ou internacional de que você não pode fazer uma publicidade do medicamento? É isso, nós não podemos fazer publicidade do medicamento. O que eu posso só fazer... do Naldecon podemos. Aspirina, essas daí. Engolve. Engolve. Esse daqui, os produtos de cannabis, eles são enquadrados ali dentro de uma lista, que eles se enquadram ali como um medicamento de uso controlado. E daí a gente só pode fazer uma publicidade para o médico. Então, o meu trabalho hoje é voltado a comunicar médicos e dentistas sobre as possibilidades de uso ali medicinal da cannabis e dos seus derivados. Então, a publicidade médica, ela é liberada. Mas a publicidade... Que é aquela conversa que você procura o consultório, procura o profissional e expõe para ele. Exato. Né? Tudo aquilo que você tem de conhecimento. Esse momento. Para que ele passe a utilizar o que está disponível. Exato. E mesmo assim, os médicos ainda têm muito receio quanto a essa terapia. Eles têm receio, eles têm preconceito, ou eles têm preguiça? Porque às vezes está tão bom assim do jeito que está, né? A gente vê, eu dentro da advocacia eu vejo bastante assuntos que tá tão bom assim, gente, para que mexer nisso, né? E aí nós temos revoluções sociais que acabam obrigando, são as políticas afirmativas da mulher, são um exemplo disso, né? É sempre um assunto muito dolorido que ninguém quer mexer, mas aí acontece uma revolução e aparece aí uma Maria da Penha e outras questões de proteção de direitos, né? E existe esse grupo dentro da medicina ou dentro dos profissionais que podem prescrever que falam, deixa como tá, melhor não. Tem recusa? Tem recusa. Tem mais recusas do que aceites. Isso se deve à idade, à especialidade, à região que esse profissional está, cidades muito pequenas, grandes centros. A que se deve a recusa do profissional em te receber e conhecer isso? Olha, eu acho que a gente podia já precisa anotar isso para fazer uma pesquisa. Entendermos melhor, né, o porquê dessas recusas. Mas regiões... Tem muita região que nunca chegou. Os grandes centros são os lugares que mais tem profissionais prescrevendo hoje. Então, acho que região tem um fator forte. E... o tempo de profissão do médico, a idade do próprio médico, né? Porque pode ser que ele tenha 10 anos de profissão, mas ele já tenha 60, 65, 70 anos. Aí já não aceita muito essa mudança. O ano passado, o ano retrasado também, eu tive num evento que é o Weekend, que é o maior evento de cannabis ali, um evento voltado para médicos, né? E os jovens médicos são a maioria dentro desses eventos, né? Ali entre 25, 40 anos. O ano retrasado tinha mais jovens. O ano passado já tinha uma galera mais de idade, né? Os médicos mais velhos. Estavam advogando em causa própria. Estavam querendo saber para usar em si mesmos. Sim, muitos médicos. Peraí, eu tô aqui evoluindo para uma doencinha tal, deixa eu conhecer isso para mim mesmo. Mas é muito legal isso, né? É muito legal. E esses médicos que tem um pouco mais de idade, que estavam lá, muitos, assim, porque foi questionamento que a gente trocou ali, estavam lá porque os pacientes estão demandando isso dentro do consultório. Então, existe uma demanda.
né? Tá. E alguns começaram a se ligar que, poxa, se eu não entrar para esse meio, eu vou ficar para trás. O que significa que tem um povo muito bem informado, capaz de exigir do seu médico ou até trocar de médico. Acontece muito. Muito. Eu acho muito legal quando o povo está bem informado. Eu acho assim, por exemplo, a área da psiquiatria, uma área tão assim complexa, nebulosa. Você experimenta remédio e na próxima consulta troca. Eu tenho experiência assim pessoal com relação a isso. E o paciente da psiquiatria, por exemplo, ele não está tão bem informado assim. Ele só se sente bem aqui, se sente mal ali. Um mês ele se sentiu bem, outro mês ele melhorou. Mas eu vejo que o paciente de cannabis, então, ele chega com propriedade, exigindo, olha, eu quero entrar nesse tipo de tratamento, quero entrar nessa área da medicina. E aí o médico é obrigado a se movimentar. Uhul! Adoro! Muitos dos médicos, eles estão vindo atrás exatamente porque o pessoal chega no consultório e já chega sabendo. Tipo, eu vi que cannabis é bom para tratar minha ansiedade, para tratar minha insônia. Então, a demanda está gerando. E são sofrimentos tão médicos. assim, são sofrimentos tão comuns, né? Insônia, ansiedade é o mal de agora para sempre, amém, né? Não, ansiedade quanto mais rápida a internet fica, mais ansioso a gente é. E eu tenho essa ideia de que isso tem uma ligação direta, a ansiedade com a velocidade da internet. Porque daí a vida não responde a gente tão depressa quanto a fibra, né? A nossa internet de fibra, e aí a gente cai no campo da ansiedade. E eu acho muito legal que as pessoas não se conformem com isso e que elas busquem o tratamento. Por isso que eu sou uma grande fã da cannabis medicinal por isso, porque as pessoas também estão bem informadas. Aqui no Brasil, eles estão bem informados em relação ao resto do mundo? O que você tem algum parâmetro para dizer isso? Do paciente brasileiro e o paciente de fora, estrangeiro, enfim. Ótimo. Aqui no Brasil, os pacientes estão muito melhor informados do que lá fora. Jura? Juro. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses produtos que eu trabalho são vendidos como suplemento. Então, você vai encontrar ele no mercado, você vai encontrar ele de fácil acesso nas prateleiras de farmácia. Até em posto de gasolina, essas lojas de conveniência, você encontra produtos de cannabis. E lá eles compram, eles não sabem. Tipo, eu vou comprar isso aqui mesmo. Eles Nem sempre a prescrição coincide com o que a pessoa precisa. A fórmula coincide com o que a pessoa precisa. Exato. Então é um uso meio indiscriminado. É um uso meio indiscriminado. Tá. Exatamente. Alguns estados ali, eles têm a regulamentação medicinal, né? Mas também é o fácil acesso. Qualquer lojinha que você entrar lá, você compra até sem receita médica. É só algumas pessoas ali que trabalham, precisa comprovar que é medicinal de fato e tal, daí vai atrás de ter uma receita. Mas a maioria das pessoas compra indiscriminadamente, usa de qualquer jeito, não tem os mesmos resultados que os pacientes aqui no Brasil têm, por exemplo. Porque geralmente o médico que prescreve cannabis no Brasil é um médico que vai dar um suporte real para o paciente. Então ele acompanha de perto esse paciente. Começa tomando 3 gotas sublingual. Aí o paciente vai e fala assim, doutor, tomei 3 à noite, não dormi. Então diminui, tira essa da noite e toma só à tarde. Então o médico, ele acompanha mesmo o paciente ali. Tá. Aqui no Brasil, os médicos, dentistas que prescrevem, então, que tá nesse meio, eles estão com sangue no olho para fazer estudo, para atender paciente. Que orgulho da medicina, né? Eu li 2% dos médicos. Mas tá bom, quando eu comecei era menos de 1%. Tá ótimo. Agora, uma coisa que para mim foi curioso. Me fala do uso odontológico da cannabis. Quando que o dentista vai prescrever ou usar? Ótimo. O dentista, ele pode utilizar ali em vários momentos da prática dele, né? Por exemplo, vou fazer uma extração de dente. E eu sei que aquela pessoa é ansiosa.
Aí o dentista vai e já prescreve o CBD lá 2 meses antes desse paciente ir fazer essa extração. Olha. A pessoa já vai tratando a ansiedade dela para quando ela chegar lá no consultório. Porque o medo do dentista é real, né? O medo de dentista é real. É real. Então, eles já começam a prescrever ali. Vou pôr aparelho, minha boca vai machucar muito, vou ficar com dor, desconforto. O CBD ele pode auxiliar ali naquela questão de tratar esse desconforto. Remover um dente. Então, tem um óleo, o óleo que você vai pingar lá onde está machucando, ele vai auxiliar na cicatrização, na regeneração, ele promove ali o crescimento do tecido, bruxismo, aquele síndrome do nervo trigêmeo, né, que é uma dor insuportável. Então, tem uma gama ali de patologias dentro da odontologia que pode aplicar a cannabis, né? A nossa Muito boca está cheia de interessante. receptor endocannabinoide. Então, a gente tem vários receptores aqui que vão conversar com as substâncias que tem na cannabis. Temos N oportunidades, então, de uso de sucesso. N oportunidades de uso de sucesso dentro da odontologia. Qual público é maior? Dentistas ou médicos? Médicos. A odontologia é meio recente. Né? Eu tive o privilégio de conhecer os dentistas que começaram a brigar. Tenho o privilégio, inclusive, uma querida, doutora Monique, se estiver escutando, beijo. Sou fã. Se você quiser dar o arroba dela, depois a gente põe no vídeo. Fechou. Ela é maravilhosa. Ela foi a primeira dentista assim, que eu conheci que prescrevia cannabis. Ela foi uma das dentistas que fez a primeira receita. Ela fundamentou como advogada, explicando por que ela estava fazendo aquela indicação daquele tratamento para o paciente dela. Ela fundamentou toda uma receita, foi na Anvisa, solicitou a inclusão do CRO. Então ela está nessa luta, né, dos dentistas. Acho que já faz 2 anos, desde 2022, que tá o CRO da Anvisa, 2022, 2023, não tenho certeza. Então, não tem muito dentista que sabe que pode prescrever. Às vezes eu comento... Mas hoje o caminho deles não é tão difícil. Não é difícil. É o mesmo caminho do médico que quer prescrever. Gente, faz a receitinha branca. Dentro das políticas, dentro de todas as políticas sociais que existem no Brasil, você pensar que um dentista evoluiu para isso em 2 anos é muito pouco, é um sucesso. É um sucesso. E aí eu volto a falar a questão da criança e adolescente, maus tratos aos animais, porque tudo depende de regulamentação, tudo depende de lei. Né? Então você vê que todos esses assuntos que fazem parte da sociedade, eles levaram décadas para se consolidar. E hoje você vem e me conta que em 2 anos, a luta dessa profissional foi de 2 anos. Né? Então é fantástico, é um negócio que só pode dar certo. Só pode dar certo. Não tem como dar errado. Ai, que delícia, eu acho. Eu sou super entusiasta. Eu sou super entusiasta. Quando eu entrei nesse meio, né? A princípio eu entrei pelo uso adulto, eu não conhecia o uso medicinal. E foi um professor da faculdade, inclusive, que virou essa chave na minha cabeça de ir atrás de entender o medicinal. Ele falou assim: Isa, tem muito preconceito, você quer fazer um trabalho falando de uso adulto, de uso religioso. Vamos focar em algo que pode dar certo, que é o uso medicinal? Eu, até fiquei meio de cara com o professor. Nossa, não é isso que eu quero. Poxa, o uso adulto que você fala é o recreativo? É o recreativo. Tá, eu adoro essa expressão uso recreativo, porque eu sou uma pessoa que eu super apoio. Embora haja uma série de questões hipócritas no país, eu super apoio os outros usos que não só o medicinal. Né? Mas aí ele demoveu você da sua ideia de uso recreativo e religioso. E aí você se apaixonou. Eu me apaixonei depois que eu comecei a ver que, poxa, era um negócio real, ele pode de fato mudar a vida das pessoas. Mas eu fiquei meio assim porque eu queria levantar aquela bandeira daquele, falei, não quero falar disso. E virou essa chave na minha cabeça, porque daí eu entendi que, poxa, não adianta eu pensar que eu só fumando, plantando, eu vou estar me rebelando contra o sistema. Eu queria fazer algo que fosse promover e mudar a sociedade de alguma forma, sabe? Então eu falei, poxa, eu quero fazer parte dessa engrenagem que vai acontecer a revolução.
E uma forma que eu encontrei foi de atuar dentro do medicinal, porque é aí que a gente toca na ferida das pessoas, né? Na dor. E não tem outra forma, porque eu, como Isa maconheira, eu não sou tão levada a sério quanto Isa profissional da área da saúde, que trabalha com isso de forma séria, né? Que tem um estudo, tem um embasamento, tem uma bagagem real por trás, com resultados. E hoje em dia eu entendo, né, que uma coisa sem a outra não tem como. Até o próprio uso adulto, ele acaba sendo medicinal. Muitas pessoas que fumam ali para buscar um consolo, um abraço da planta para aliviar ali o estresse do dia a dia, aliviar uma ansiedade, abrir o apetite para dormir. Então, todas essas formas de uso que a gente procura dentro do âmbito do uso adulto é também uma forma de buscar uma medicina, né? Uma medicina que já foi uma medicina tradicional, que já foi um uso feito pelos nossos ancestrais, né? Pelos índios aqui no Brasil, pelos negros que vieram para o Brasil. Então, o uso da cannabis ali, tanto o adulto quanto o medicinal, os dois têm o mesmo fundamento. Eles têm uma história já. Ninguém inventou isso do nada. Inventou. Né? E o termo maconheiro precisa parar de ser pejorativo. Precisa. Porque é exatamente isso que você falou. Do mesmo jeito que a gente busca em outras ervas e plantas alguma coisa, a gente pode buscar na cannabis também. E aí, nas suas várias formas de usar. Então, o uso adulto ou recreativo não é que a pessoa está se recriando. Ela também está buscando, como você disse, alguma coisa. Mas o que eu estou curiosíssima... Você estudou, sabe alguma coisa sobre o uso religioso? Como que é? Em que momento? Que culto? Que religião usa hoje? Fala um pouquinho do uso religioso, o que você alcança nos seus estudos. Certo. O uso religioso, ele é bem antigo, né? A cannabis, existem várias histórias de onde ela surgiu e de como ela surgiu. E uma das histórias que é mais forte, né? Todo mundo escuta falar que a cannabis ela veio ali da região da Ásia, da Ásia Central. E lá na Ásia Central tem uma história de que quem trouxe a cannabis para o mundo foi Shiva. Então diz que Shiva estava no alto das cordilheiras do Ganges, né? Ganges. E lá ele recebeu do Altíssimo, do Criador, a cannabis para que ele trouxesse alegria para a humanidade. Então, dentro das religiões ali asiáticas, né, de Shiva, já tem esse uso da cannabis. Lá no Egito tem o uso da cannabis da deusa Sexhat, que é a deusa do conhecimento. Então, eles queimavam a cannabis ali a fim de ter iluminação, de conseguir uma expansão melhor, uma expansão de consciência. Dentro da área de Shiva ali, eles utilizavam para meditação, para adoração, como incenso. Aí tem a deusa Kali, que também utilizava a ganja, né? Isso ali na Ásia. Dentro do movimento Rastafari, que é o mais famoso aí do uso da cannabis, né? Acredita-se que a cannabis ela vem desde quando Adão foi expulso do paraíso. Diz que Adão estava inconsolável, muito triste por ter sido expulso do Éden. E a fim de consolar o filho que desceu, né, que foi expulso do paraíso, Deus, vendo a dor e o sofrimento dele, presenteou ele com essa planta para que de uma única planta ele pudesse tirar ali as vestes dele, pudesse fornecer o alimento para os animais, pudesse produzir o medicamento e também fazer as orações e queimar incensos ali de cannabis em adoração a Cristo, né? E a Deus, para que essas orações chegassem até o altar do Senhor. Então, a cannabis, ela tem essa passagem, né? Porque o Rastafari, para quem não sabe, é um movimento que acredita no Deus de Israel, né? Então, Jah, quem é Jah? Tipo, Jah é o Yahvé, né? Yahweh. Então, quando a gente fala Jah dentro do Rastafari, é o mesmo Deus cristão que a gente se refere. E ali a ganja, ela entra
como um instrumento para que as nossas orações cheguem de fato, né, até Deus, cheguem ali até Deus e que façam com que a gente consiga refletir sobre quem somos, sobre o ser humano que somos, sobre o lugar que a gente está habitando, para trazer consciência, para trazer consciência do ser, consciência de espaço que você está. Então, a Ganja, ela entra também como uma medicina dentro do Rasta, né? Eles entendem como uma medicina da floresta, uma medicina que vem para curar ali o seu corpo, o seu espírito das dores. E também, né, além do Rastafari, aqui no Brasil nós temos registros do uso da cannabis dentro do candomblé, antigamente. Hoje em dia a gente, né, escuta aí que terreiros não pode fazer o uso da cannabis nem nada, mas algumas gírias de Exu é solicitado a cannabis. Por quê? A cannabis ela era utilizada antigamente, antes da proibição, né, como uma planta de um ritual de Exu, porque entendia-se que a cannabis ela auxiliava no processo de transição entre o mundo dos vivos e dos mortos, e Exu, ele era tido ali como mensageiro entre esses mundos, né? Ele levava e trazia. Ele era o intermediário. O intermediário, e a cannabis facilitava esse processo dentro desses rituais. Então a cannabis ela era associada ao Exu, a erva de Exu, dentro do candomblé. E aqui no Brasil a gente tem também o Santo Daime, né? Temos o Santo Daime que não tem uso da cannabis, que é o Santo Daime que segue ali a linha do Mestre Irineu. E tem o Santo Daime que é fundado pelo Mestre Irineu também, mas que segue a linha do Padrinho Sebastião. Que daí ele já abriu o uso religioso da cannabis como Santa Maria. Então, ela também tem esse nome dentro do Santo Daime, nessa linha do Padrinho Sebastião, que faz o uso ritualístico da cannabis. Hoje, no Brasil, temos aqui o Santo Daime, tem algumas igrejas rastafaris também que fazem uso da ganja como sacramento religioso. Fora, eu não falei como que eles chamam na religião ativa, eles chamam de bang, né? O chá das flores. Bang? Bang. Eles fazem uso do chá das flores dentro de uma das religiões de Shiva. Com a deusa Kali, eles utilizam um cachimbo, o chum, enche de flor e taca fogo, que é o ritual de despertar da Kundalini. Existe toda uma cerimônia por trás, né? Esse da Kundalini, você vai ali, preenche o cachimbo, né? Uma roda em silêncio. Quando você está tragando, você imagina essa fumaça entrando e limpando e despertando todos os pontos necessários ali do seu corpo. No Rastafari, também tem um cachimbo que se utiliza ali a fim de momento de oração, consagração. Se vê também como um incenso do templo interior do teu corpo. É uma experiência magnífica. Acho que não para todos, né? Nem todo mundo vai se dar bem. Mas na minha concepção, que já tive a oportunidade de participo, são momentos que eu já tive conexões surreais com Deus. Eu acho que eu comecei a acreditar na existência de Deus mesmo quando eu senti de fato a presença dele dentro de um ritual Rastafari. Eu falei, nossa, isso é real. É legal quando você reconhece ele ali, né? É legal. Quando eu fiz o primeiro ritual que eu fiz de cannabis, né, dentro do Rasta, foi uma linha do Santo Daime e Rastafari. Eu estava fazendo um jejum, que chama Jejum de Daniel. Então eu estava fazendo esse jejum de Daniel e cantou um hino que conta, né, um pouquinho da história ali de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego. E foi uma experiência, era como se eu tivesse passado por aquela passagem da Bíblia, sabe? Foi muito forte. Naquele momento que eu falei, eu não acredito que maconha é proibida. Por que é proibido? Um negócio sagrado. O religioso que me despertou essa indignação, digamos assim. Que daí eu falei, meu Deus, é muito forte. É porque quando você tá inserido numa religião que, como falou evangélico, eu adoro essa palavra porque para mim ela traduz para tudo, testifica. Ela testifica, ou seja, ela confirma em você
a presença de Deus e tudo aquilo que Ele pode realizar. Quando isso acontece, muito provavelmente você está se livrando de sentimentos mundanos que atrapalham o progresso. A hipocrisia, a falsidade, o mal querer. Então, eu sempre penso na religião assim, que seja ela com qualquer religião, quando você se encontra nela, você começa a se desapegar dessas coisas que são tão pequenas, tão chulas, né? E aí vem a indignação. Porque a indignação, embora ela não seja um sentimento 100% positivo, ela tem o seu lado positivo, que é o de você manter a luta, né? Pelo que você acredita. Mas você se despe de tudo. Você vê a calma que você fala, o conhecimento que você tem acumulado. Tudo isso é construído dentro de bons sentimentos. Sempre que eu vejo você em redes sociais, hoje tão feliz de encontrar você, depois de 4 anos sem te ver pessoalmente, você tem uma luz, entendeu? Você tem uma luz e quando você começa a falar sobre tudo que você sabe e o que você vive, a gente consegue saber por que você tem essa luz. Então, eu sempre falo que a religião, seja ela qual for, você tem que se encontrar. E você se encontrou nisso. Foi. Que eu achei muito legal você falar assim, aí eu imaginei e tal, e eu experimentei, e aí veio minha indignação do porquê isso é proibido. Né? Porque daí você se despe principalmente de toda a hipocrisia, que é o que para mim é a doença da sociedade, a hipocrisia, né? Então, eu sempre falo Isa, o pessoal fala Bela. Isa é luz, gente. Vocês não estão entendendo. Vocês estão pensando que mudou a luz do estúdio? Não, nós estamos com a mesma luz capenga. Acontece que ela que veio hoje, tá? Se você tiver com inveja, você que vem aqui atrás dela. Eu amei saber sobre o uso religioso. Lógico que eu amei saber de todas as vertentes e todos os alcances da cannabis. E quero você de volta aqui muitas outras vezes. Bom. Olha, eu tô até calminha, gente. Essa menina. Agora deixa eu fazer minha obrigação. Nós estamos aqui com patrocínio do nosso amigo Toshi, que veio diretamente de Curitiba, já firmou aqui uma parceria com a gente, e ele tem a Page Iluminação. Então, você vai fazer um evento grande, um evento pequeno, e você precisa aí de uma iluminação legal. Hoje a gente não precisou, porque nós temos o Isa aqui, já temos a luz de Pachamama aqui, que é quem manda aqui nesse lugar. Aí veio o Isa aqui e pronto, acabou, né, gente? Não precisamos dele hoje. Brincadeirinha. O Page está aqui, a empresa Page está aqui também, patrocinando e promovendo a luz do nosso estúdio. Não podemos esquecer que Estúdio 1 e Estúdio 2 do Pacha, Coletivo Arte Pacha, são patrocinados por verbas federais, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, leis de fomento à cultura, criadas no triste cenário da pandemia, e que continue assim, porque foi uma boa fórmula de incentivar a cultura. Então, já falamos de nossos patrocinadores todos. Isa, quero agradecer você muito. Foi, assim, uma aula sem limites. Kátia, aprendeu? Olha lá, Catinha. Catinha estava cansada hoje, ela estava assim, meio mais ou menos. Aí ela veio aqui, ela já está todinha iluminada também. Amor, aqui, minha querida, muito obrigada, viu? Que você tenha muito sucesso, que você continue iluminada, que você continue indignada. E se você precisar de apoio, nós estamos aqui. Aqui você é sempre bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão, Duda. Bora falar mais sobre o tema, sempre. Super importante. Agradeço o espaço, a oportunidade de trazer esse tema. E vamos aprofundar, né? Dá pra gente aprofundar em muitas outras vertentes aqui desse mercado gigante que é a cannabis. Bom, não só mercado, né? Como o PachaCast não pretende acabar, nós vamos deixar você dar mais uma lutadinha aí e depois você vem contar as novidades pra gente. Maravilha. Combinou? Combinou. Então tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Abram sua mente, expandam
aceitem e progridam. Um beijo para todos vocês. Luz de Pachamama em nosso caminho. E até semana que vem. Muito obrigada. PachaCast!